Alô. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. Esse é o nosso texto básico. 1 Pedro, capítulo de número 3. Verso de número 15. Todos juntos? Antes. Muito bem. Vamos estar preparados para responder a essas perguntas. A gente está na sequência dos 10 mandamentos, a gente está no segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro, e o segundo: não farás para ti imagem alguma. No céu, na terra, não deve fazer, nem se prostrar e nem adorar. A gente vai fazer uma recapitulação desse mandamento, que eu achei por bem recapitulá-lo. Pergunta de número 95, está aí no texto. Vocês estão conseguindo ver? Ou está muito embaçado? Está embaçado? Rapaz, não consegui ajeitar esse negócio, não. Parece que tem alguma coisa errada. Eu não sei, não. Acho que até a lente que está. Mas dá para ler mais ou menos, né? Então vai ficar assim mesmo. Pergunta 95 do Catecismo de Heidelberg, ele diz: o que é idolatria? A resposta, vocês podem ler? Para o Catecismo de Heidelberg, a idolatria ela se concentra em a gente inventar ou ter alguma coisa em que a gente deposite confiança. E aí ele faz duas situações nesse ato da gente confiar ou depositar confiança. A primeira é trocar o Deus único e verdadeiro e confiar nisso. Seria basicamente, sei lá, a gente considerar que esse vaso é Deus, ou faz alguma coisa, e a gente troca o Deus verdadeiro por esse vaso e faz orações para Ele, achando que Ele vai nos dar aquilo que a gente pede. Essa é a forma mais prática de a gente ver idolatria. Basicamente era isso que no antigo Israel se faz, é isso que na maioria da igreja católica se faz. Pode colocar o nome que quiser, veneração, a mesma coisa. Se você vê uma pessoa ajoelhada diante de uma imagem, qualquer pessoa do mundo pagão que tem as suas venerações, que tem as suas adorações, que se prostre diante de alguma imagem, eles vão reconhecer, diz: não, tu não está venerando, tu está adorando. É ou não é? Assim também é para nós, um cristão protestante. Ele não se prostra em nada que possa parecer com Deus, ou imaginar, não importa o nome que a gente troque, isso não é adoração, isso é veneração. É tipo a gente venerar nosso pai, nossa mãe que já morreu e está no nosso coração. Não existe isso. Você se prostrou, você está adorando. Você pode colocar a palavra que vier. Não, isso é só apenas um reconhecimento. Não existe. Você se prostrou, você adorou. Porque a palavra prostrar está exatamente e nos leva e nos remete exatamente. Prostrar significa reconhecer aquela pessoa ou aquele ser ou aquela coisa acima com algum poder para nos abençoar. Essa é a primeira e a mais comum forma de adoração, de fazer a imagem e adorar. Mas existe uma segunda forma. E a segunda forma ela é mais complicada para nós.
porque ela entra dentro da igreja evangélica. Ela entra dentro da igreja protestante. E qual é a segunda forma? É que o catecismo ele vai dizer: eu não coloco essa coisa que eu inventei, ou que eu fiz e que eu confio no lugar de Deus. Eu coloco ao lado de Deus. Isso vai ser idolatria da mesma forma. Só que ela vai ser mais perigosa. Por que ela se torna mais perigosa? Porque ela acrescenta algo do lado de Deus e aí faz de Deus o quê? Não suficiente. Está dando para entender ou não? Tem o nosso irmão Jair, infelizmente ele não está aqui hoje. Como é que seu irmão Jair vem? Irmão Jair da Cida. Como é que ele chega até aqui? Hein? Na muleta. Ele pode andar sem a muleta? Isso significa dizer o quê? Ele é dependente da muleta. Se ele fosse uma pessoa normal como eu, normal nesse sentido, fisicamente, eu posso andar e não necessito de muleta, correto? Mas quando eu coloco uma muleta, no caso do irmão Jair, isso dá a entender o quê? Que o corpo deles por si só não é suficiente para suster o seu corpo. Então, verdade, que nem a senhora. Mas até que a senhora dá alguns passos mesmo sem ela, não é verdade? A senhora dá, de teimosia. Mas bem ou mal, assim ainda consegue, não é verdade? Porque se a senhora não tivesse possibilidade nenhuma, a senhora não teria condições nem de se levantar sem a bengala. Mas ela ainda, mesmo que seja de teimosia, a teimosia dela seria exatamente para dizer que é uma segurança para ela. Porque pode chegar uma hora que quando ela queira levantar, ela não consiga. Ela quer dar o outro passo e ela não consiga, ela vai cair. Se ela tem a bengala, ela vai se suster, correto? Para o seu Jair não é isso, não tem essa possibilidade nenhuma. Ou ele se levanta com a muleta, ou ele não se levanta. Ou ele anda com ela, ou não anda. Quando a gente fala de idolatria nesse sentido, é colocar exatamente uma pessoa, um ser, alguma coisa, em que a gente confia, porque só Deus não é suficiente para a gente caminhar. E isso dentro das Escrituras é terrível, porque muitas vezes ele está camuflado de muitas coisas e de muitas maneiras. Eu não sei aqui, mas de tempos em tempos, ainda que eu tenha vindo de uma igreja pentecostal, era uma igreja pentecostal que ela é diferente das outras igrejas pentecostais, a igreja quadrangular, pelo menos no tempo que eu vivi. A não ser a diferença quando fica na parte de prosperidade, que ela caminha na mesma linha de teologia de prosperidade, mas diferente das outras igrejas pentecostais, no sentido de profecia, revelação, essas coisas, os pastores cortam na hora. Ninguém se cria por meio dessas coisas. Mas outras igrejas que têm essa linha de raciocínio, de caminha nessa vertente, a gente começa, quando eu comecei a andar nessas linhas assim, eu percebi alguma coisa muito séria, porque havia irmãos que eles não tinham um dia, uma semana que sequer, que eles tinham que ir para uma vigília na sexta-feira. Porque se eles não fossem para a vigília naquela sexta-feira, seja qual for, a vida deles, está dando para entender ou não? Eles tinham de ir para a vigília, e eles eram da minha igreja, da quadrangular. Eu disse, não, porque a gente tem que buscar o poder, buscar Deus. Eu disse, amém, quer buscar Deus? Tá certo. Quanto tempo tu precisa para ficar forte em Deus? Me diz. Porque se tu precisa disso toda sexta-feira, alguma coisa está errada. Não é verdade? Porque se tu faz disso uma dependência completa, não é uma... Porque a gente não é dessa igreja. Quando você não é de uma igreja, tipo assim, vamos supor, a gente é da igreja, a gente é presbiteriano. Mas vai ter um evento, tipo um congresso na igreja batista aqui do lado. Nossa irmã, porque tem a mesma linha de doutrina, basicamente, que a nossa. Tirando uma outra coisa, muito pouquinho, mas continua na mesma linha reformada. Aí tem um evento, um congresso, a respeito de um determinado tema, sei lá,
a liberdade e expressão diante de Deus, a vida reformada diante no culto do lar, seja lá qual for o tema. É um tema que talvez a gente não pregue aqui na igreja. É um tema diferente. E esse tema diferente leva a eu vou assistir esse culto. Esse culto é diferente, esse tema é bacana. Aí, tu vai lá. Quantas vezes tu vai lá? Toda semana tu vai lá? Não, só vai naquele dia específico porque era uma coisa diferente que vai agregar algo na tua vida. Mas se tu tem todos os dias ou toda semana a mesma coisa e você não pertence àquela igreja e você está colocando isso na sua frente, o que significa? Que aquela vigília se tornou o quê? Uma bengala para ti, porque se tu não fores, lá para baixo. Esse é o ponto. A gente coloca certas coisas e é muito rápido a gente passar para a idolatria sem perceber que a gente está fazendo uma atitude idólatra. Porque a gente começou a colocar coisas na nossa vida do lado de Deus que Deus não é mais suficiente. Dentro das Sagradas Escrituras existe um texto, uma carta, na verdade, em que o apóstolo Paulo combate esse tipo de ideia. Não com uma vigília, mas a Escritura diz exatamente que na carta dos Colossenses havia uma heresia em que Paulo estava pregando. E essa heresia era misturada em duas vertentes. Havia elementos do judaísmo naquela carta, tipo, você tem que circuncidar, você tem que ir para as festas de lua nova, você tem que oferecer a circuncisão, você tem que guardar determinados dias, meses e festas. Ou seja, voltou de novo ao Antigo Testamento. Porque eles disseram que se tu não fizeres isso, tu não vai ser salvo. Dessa maneira, Cristo, tu precisa de Cristo, mas tu precisa dessas coisas. Ou seja, Cristo não é suficiente. A carta de Colossenses, o tema principal dela é somente uma coisa: a suficiência de Cristo. Só que havia uma segunda heresia no meio dessa, eram umas heresias meio que misturadas. E qual era a heresia misturada nessa coisa? Havia um certo tipo de misticismo a respeito da religião cristã, misturada com a religião grega. Quando esse misticismo chegou, até mesmo o Cristo era meio diferente. Está dando para entender? Isso fez com que a igreja abraçasse determinadas coisas. Por isso, teve culto de anjos. Culto só de Deus não basta. A gente tem que invocar os anjos, tem que deixar os anjos aparecer na nossa reunião. O que Deus está colocando nessa carta é que Ele vai bater em cima de cada uma dessas coisas, para que todas essas coisas caiam e tenha Cristo somente como uma única certeza, as Escrituras como uma única certeza. Porque se tu colocar qualquer outra coisa ao lado das Escrituras, ela não é suficiente, nem tampouco o teu Cristo será suficiente para ter salvação. E isso que é o pior. Porque se Cristo não é suficiente, como é que você fica em paz? Porque todas as outras religiões dependem de um fazer teu. É como um trabalho qualquer. Leandro, tu está trabalhando? Está trabalhando ali? Não. Tu estava trabalhando naquele lanchonete, né? Que era tudo. Mas muito tempo atrás, né? O dia que tu não ia, tu ganhava? Não, mas poxa, sou fiel toda vez que eu estou lá, pô. Não vai, não ganha. O dia que a gente falta, você ganha? Não ganha nunca. E se tu voltar mais vezes, tu ainda pega uma justa causa. Não é verdade assim? Significa dizer que você se compromete completamente com o teu trabalho. Porque se eu não for, eu não vou ganhar. Isso significa dizer que há um peso na tua cabeça, na tua consciência e uma força enorme que tu tem que fazer, mesmo tipo assim, você quer adoecer? Você não quer adoecer. Mas você sabe que se você meter testado em cima de atestado, o que é que o patrão vai dizer? Não dá não, irmão. Eu tenho um cunhado que ele gosta de jogar bola. Aí, quase todo mundo, né? Assim. O que aconteceu com ele? Ele machucou o joelho. Olha o joelho desse tamanho. Era como recorrente isso. Então, era impossível mesmo ele trabalha em manutenção de máquinas, então ele tem que subir escadas, descer, entrar em determinados lugares, é de fábrica grande.
Então, como é que com um joelho duro desse faz alguma coisa? Aí ele teve que meter um atestado, né? Pá. Aí ele, quando ele foi, disse, olha, vai ser, não dá 3 dias não, irmão. Mete uma injeção nesse negócio que eu não posso faltar não. Não, mas tu tá mal, irmão. Mete uma infiltração agora aí, irmão. Porque eu não posso faltar. Porque se eu meter atestado, é provável que eles venham me demitir. Eu só vou ficar desse atestado. E pode ter certeza que esse é meu último mês lá. Aí o cara olhou para ele e disse, tá bom. Aí meteu a injeção. E assim, o que eu estou querendo dizer com isso? O que tem a ver isso com a nossa salvação? O que tem a ver isso com a nossa dependência com Cristo? Se Cristo não é suficiente, a gente vai fazer de tudo para não perder essa salvação. E tudo que a gente faz é o quê? É um sentimento de muito medo, se eu vou perder minha salvação. Eu nunca descanso, porque Cristo não é suficiente. Não é aquele bombeiro em que eu estou me afogando e o bombeiro vai lá e me resgata. Eu não tenho força de sair da correnteza, eu não tenho mais força de nadar, eu não tenho mais força para nada, eu já estou afundando. Tudo que eu faço, eu nem sei como me salvou, só sei que o cara veio, me pegou e me tirou. Tudo dependeu daquele bombeiro que me salvou. A salvação é isso. Não há possibilidade nenhuma de a gente se salvar, não tem possibilidade nenhuma de a gente sair desse nível de idolatria que a gente tem, que coloca confiança em qualquer coisa. Colocamos confiança no dinheiro, colocamos confiança nos nossos pais, colocamos confiança nos nossos amigos, colocamos confiança no nosso marido, nos nossos filhos, colocamos confiança em tudo, está sempre alguma coisa do lado de Deus. Deus nunca é supremo, Deus nunca é tudo para nós. E quando Deus não é tudo, alguma coisa está entrando no lugar dele ou do lado dele, para que a gente tenha segurança. Só que quando a gente faz isso, a Escritura diz claramente que não há paz. E quando não há paz, o que você vai fazer? É como um trabalhador. Eu vou ser demitido a qualquer hora. Eu vou ter que me esforçar demais. E todo o teu nível de esforço, no final das contas, sempre vai te dar perturbação. Com esse testemunho que eu falei dessa menina, que era menina não, era uma mulher, de mãe de filhos. Ela dizia, eu tenho que ir, senão eu não consigo. E aí eu disse para ela, quanto tempo tu precisa para ficar assim? Quantas vigílias tu vai querer ficar? Não, como assim? Eu não tô indo? Me diz, cara. Todo tratamento no mundo normal tem um tempo e um final. Não existe uma coisa indefinida, a não ser que a tua doença é crônica, aí não tem jeito. Mas se a tua doença não é crônica, existe um tempo programado para cada uma das coisas, para ver se o tratamento está funcionando. Se o tratamento não está funcionando, a gente tem que trocar. Não é assim que faz? Não é toda vez é assim? Não existe tratamentos indefinidos. Se é tratamento indefinido, é paliativo, não é tratamento indefinido. E aí, o que é essa? Me diz, quanto tempo? Quantas vigílias tu precisa? Precisa de um mês para te fortalecer e ficar firme no Senhor e caminhar com a gente? Ela não sabia responder. Por que não sabia responder? Porque colocou um ídolo no seu coração. Se não for, acabou. Se não for, acabou. E assim a gente vai colocando outras coisas do lado de Deus, e a gente vai idolatrando essas coisas, mas o nosso coração está achando que não é idolatria. Porque a gente está colocando nossa confiança totalmente nessa pessoa. E aí o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia no homem. E faz dele o seu braço, a sua força, a sua confiança. É diferente da irmã aqui. Ela, quando eu vi chegando um senhor de cabelo branco, eu não reconheci que era seu filho. Não reconheci. Eu disse, tem gente nova chegando. Aí quando o carro passou, eu vi a senhora, disse, é o filho dela. O que eu estou querendo dizer com isso quando eu olho uma pessoa dessa? Quando eu digo que a irmã é diferente, por quê? Porque ela não pode sair de lá se o filho não trouxer, ou qualquer um de nós, qualquer um irmão pegar ela e trazer aqui, ela não consegue. Isso não é confiar num homem. Isso é confiar que Deus vai me prover alguma coisa para me trazer, porque por mim mesmo eu não consigo. Deus envia alguém, se é meu filho, se não é meu filho, qualquer um. Quero ir à tua casa, me leva para lá. Se eu tivesse força, eu iria sozinho, mas eu não tenho essas forças. Então, eu preciso do Senhor, que o Senhor leve alguém. Diferentemente, é um homem e uma mulher que tem condição de ir à igreja e diz, tu vais? Se tu for, eu vou, se tu não for, eu não vou. Me diz aonde está isso? Isso é confiar num homem, amados. Isso é confiar num homem.
Não é porque, olha, tu está doente, é melhor tu ficar aí. É diferente isso. Todos os dois estão com tristeza na sua alma e vocês querem decidir quem é que vai, quem não vai, um dependendo do outro. Todos os dois estão doentes, estão confiando um no outro, para achar que vão caminhar felizes diante do Senhor. Não vai caminhar. Só vai trazer problema para as suas vidas. Isso é idolatria. Isso é colocar alguém no lugar de Deus ou ao lado de Deus. Isso é para a gente ter vergonha. E isso é para a gente se arrepender. Porque pode passar aos olhos dos homens que não é idolatria. Mas Deus que está olhando para o céu, dos altos céus, Ele olha para nós e diz: teu coração é idólatra. Teu coração é idólatra. Tu tem outro Deus além de mim. E preste atenção, Deus não divide sua glória com ninguém. Tu pode dividir teu coração, mas Deus não vai te dividir. Ou tu é meu, ou tu é dele. Não tem meio termo para mim. Não tem cinza, não existe tons de cinza no reino, amado. Ou é luz, ou é trevas. Não tem meio termo. Quem se coloca no meio termo, a Bíblia declara, o único meio termo que se aparece nas Escrituras Sagradas que a gente pode ficar e que Deus fala, é estar morno. Mas o que Cristo faz com quem está morno? Não vomita? Então não tem meio termo, ou é frio ou é quente. Está morno mais ou menos, você não sabe nem se você é quente ou se você é frio. Se você é frio, seja frio. Se você é quente, seja quente. Mas morno, não dá. Os pentecostais vão dizer que quente é cheio do Espírito. Os frios são um tipo presbiteriano, que não é cheio do Espírito. E o morno é o que então? A Bíblia não está falando sobre isso. Ele está falando de duas fontes nas Escrituras Sagradas, que nas Escrituras Sagradas, quando ele coloca isso, são como as fontes nossas aqui. Não temos águas termais por aqui? Fonte quente. Águas termais não é boa para a saúde? É verdade ou não é? Mas existem águas frias. As águas frias também não são boas? Para a saúde também? Dependendo do tipo de doença, é as águas frias que deve ser. Mas se ela for morna, ela não serve nem para uma e nem para outra. Acabou. Deus, Ele está trazendo isso para os nossos corações para que a gente entenda que a idolatria é a coisa mais séria que tem. E é o pecado que mais comumente a gente comete diante de Deus. E muitas vezes ele passa despercebido diante de nós. E muitas vezes a gente nem consegue se arrepender por causa desses pecados. A pergunta de 96 ele diz: o que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos de maneira nenhuma representar Deus por uma imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Não podemos de maneira nenhuma representar Deus por uma imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. A pergunta 97 é: não se pode fazer imagem alguma? E eu já tinha falado sobre isso. A questão não é fazer imagem, é fazer uma imagem para adorar. Eu posso fazer de qualquer tipo. Isso aqui é uma imagem ou é uma realidade? É uma imagem. Tudo aquilo que a gente não é real e não é concreto é uma imagem de alguma coisa que é real. Isso é uma imagem. Está sendo feito e está aqui na igreja. Até hoje eu não vi ninguém se prostrar até aqui. Espero que nunca aconteça. Porque o dia que acontecer, a gente vai quebrar esse negócio daqui. Vai jogar para longe. Não importa quem entre. Não importa se é nosso ou não. Se ele tem alguma visão disso, de uma adoração, a gente tem necessidade de tirar isso do nosso meio. Porque a culpa foi nossa. Foi a gente que colocou esse negócio aqui. Mesmo que não tenha sido para a adoração. A gente não pode dar motivo de escândalo. Pois muito bem. A pergunta 97, ele diz: não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe de fazer ou ter imagem delas para adorá-las ou para servi-las por meio delas. Eu queria que você desse uma olhada. Pergunta 98, deixa eu terminar, eu vou lá no texto que eu quero ler com vocês.
Mas não podem ser toleradas as imagens das igrejas como livros para ignorantes. O que significa dizer isso? O que eram livros para ignorantes? Eles consideravam exatamente que ignorantes são pessoas que não têm conhecimento. Essa é a palavra. Pessoas que não têm conhecimento. E como é que essa pessoa não tem conhecimento? Não sabe ler nem escrever. Se eu não sei ler nem escrever e te dou uma Bíblia, se tu não sabe ler nem escrever e eu te dou uma Bíblia, o que faz essa Bíblia para ti? Nada. Tu vai só olhar um bando de letrinha e acabou. Não tem mais nada para fazer. A não ser que Deus dê um milagre, porque é um milagre, e eu conheço pessoas que aprenderam a ler só pelas Escrituras Sagradas, isso é um milagre. Sim, é um milagre. Mas é todo mundo que faz isso? Consegue isso? Esse milagre é para todos? Não é. Qual é o milagre que Deus faz para que a gente aprenda? Escola, alguém tem que ensinar a gente a ler e escrever. Porque senão, Deus dá, Tiara, precisa de escola, não precisa nada não. Dá a Bíblia para ela que ela lê. Dá só a Bíblia para a criança que ela lê. Se isso fosse nato nosso, tranquilo. Não precisava de professor para ensinar a alfabetizar. Porque é só dar o livro que a pessoa vai e começa a ler. Não é assim. Raramente vai acontecer uma coisa dessa. Raramente. Se essa pessoa é ignorante e ela não sabe ler nem escrever, como é que eu faço para que essa pessoa aprenda das Escrituras Sagradas? Os antigos, antes da reforma, achavam que se a gente construir vitrais com a procissão de Jesus, com os passos de Jesus, você já viu o livro de criança? Ela tem muita letra, mas ela tem um monte de imagem, não tem? Aí ela conta a história de Abraão, aí está lá o Abraão sendo chamado, uma voz do céu, aí depois numa outra imagem, Abraão andando, Sara grávida, depois Abraão com a faquinha para matar. Toda a história está lá, não está contada? Os passos de Jesus, os vitrais eram colocados exatamente isso, para que as pessoas olhassem a história. Eles ouvem a pregação e dizem, é assim, Jesus foi assim, caiu aqui, falou aqui, esse aconteceu, o milagre do campo, tudo está representado. Só que é dessa forma que Cristo está pedindo que a igreja caminhe por visão. Porque se eu te mostro as imagens, eu tenho que dizer o que elas significam, correto? Porque se tu olhar uma imagem, seja ela qual for, e tu não sabe nada de Cristo, tu vai entender que é Cristo que está ali? Tu vai saber que história é essa que está sendo contada? Você não sabe. Então, quando eu contar essa história, tem como tu verificar se é verdadeiro ou não? Não, porque eu não sei ler. Eu disse que está naquele livro, e eu estou te contando essa história, mas tu não tem como comprovar se isso é verdade ou não. O que os reformadores fizeram nós não podemos fazer imagem, a gente tem que fazer o trabalho de casa. E qual é o trabalho de casa? Vamos ensinar essas pessoas a lerem, para que elas próprias possam ler as Escrituras. Porque é muito mais fácil eu pintar, não é não? Do que sentar com uma pessoa e começar a ensinar a ler e escrever. Porque eu vou gastar tempo, demandar tempo para que ela aprenda a ler, e depois eu tenho que dar as Escrituras para ela. Não é? Não é assim? Isso demanda tempo, isso demanda esforço. E quem Deus está nos esforçando? Quem Deus está pedindo que faça isso? É a sua igreja. Ou eu posso manter ela cativa de mim durante todo o tempo, porque sou eu que ensino. Não dou para ela a oportunidade de ela mesma crescer, dela mesma se desenvolver, ela mesma verificar a verdade por si só, porque a verdade está contida somente em mim, já que eu não dei a possibilidade dela aprender a verdade por si mesma. Não trouxe essas ferramentas para ela. E isso também é idolatria. Por isso que a gente tem como resposta que os sinais que Deus nos dá não é uma visão de ver as coisas, mas é uma visão de ouvir as coisas. A nossa vista, nós nos caminhamos nesse mundo não por uma visão dos olhos, mas por uma visão de ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter razões muito claras da gente caminhar com Deus. E aí eu volto de novo nas 5 razões pelas quais as pessoas, Deus proíbe que a gente faça uma imagem. A primeira é, Deus é livre, João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, Ele é o quê?
Visível ou invisível? Invisível. Se ele é invisível, como é que tu consegue representar o invisível no visível? Há essa possibilidade? Eu nunca vi a Júlia. Aí o Douglas chega comigo: Abraão, eu quero que tu faça eu sou um exímio pintor, exímio desenhista, só que não. Mas aí ele pergunta para mim: Abraão, eu quero que tu faça um desenho de um 4x4, né, do rosto da Júlia, minha esposa. Faz um desenho para mim. Na hora. Cadê ela? Não, mas ela está lá no Japão. Então me dá uma foto. Não, tu deve saber, eu vou te dizer aqui, ó, é assim, ela é uma mulher. Às vezes ela está ruiva, às vezes ela está de cabelo preto, às vezes está de cabelo louro. É mesmo, é? É uma mulher. Mas tá bom, eu vou fazer. Começa a pintar. Aí sabe o que eu pinto? Eu penso e disse: já sei. Pensei. Agora eu vou desenhar. Sabe de quem eu me lembro? Me lembro da irmã. Aí eu olho para a irmã e disse: deve ser a Júlia, deve ser a mesma coisa. É uma mulher, então. Trago o retrato da irmã. Toma, Douglas, está aqui. Tu é doido? Você não é minha esposa, não. É a irmã que está ali. Não, é mulher. Tu disseste que é uma mulher, então está aqui. Não é uma mulher? Pronto. É um absurdo do que eu estou falando? É. Mas é mais absurdo a gente pensar que um Deus invisível, que a gente nunca viu, consegue representar Ele em qualquer tipo de elemento ou representação da natureza. Ele é invisível. Como a gente consegue transcrever, ou pintar, ou desenhar, ou imaginar aquilo que é invisível? Você já parou para pensar como é Deus? Sinceramente. Shirley. Já? Como é que ele é? O máximo que tu consegue chegar. Acabou, né? Sabia que isso é idolatria também nossa? É. Porque como é que eu vou imaginar um ser que eu nunca vi? Pô? O máximo que a gente chega é isso. Quando eu era mais novo na fé, eu disse: Deus, olha, eu sei que é Jesus, é um ser humano. Então não é dificuldade para mim pensar num ser humano. O Espírito Santo não é também tanta dificuldade para mim eu considerar ele mais ou menos uma forma, um espírito. Tipo um corpo, mas sem alma, né? Um espírito, um fantasma. Mas tu, Deus, eu não consigo nem imaginar. E aí eu comecei a pensar, sabe? O que sobra para nós no final das contas? Um bando de luz. Parece que está no hospital, numa sala de cirurgia com os holofotes em cima de nós. Eu nunca passei por uma cirurgia, mas em todos os filmes acontece isso. Buf! Uma tonelada de luz sobre aquele homem que está para ser operado. É o máximo. A Bíblia declara que ele é como se fosse 1000 sóis. Só isso aqui a gente não consegue ver. Imagine 1000 sóis. Impossível isso. Não tem condições da gente enxergar uma criatura dessa, um ser desse. É muita glória, é muito poder, muito tudo. Não dá. E quando a gente começa a pensar, a gente começa a entrar em idolatria, porque a gente está imaginando uma coisa que não vai se comparar a Ele. E se não se compara com Ele, você está me diminuindo. É como eu apresentar a figura da irmã para ti. Não, pô, não é ela. Não tem nada a ver com ela. Por isso ele diz: Deus é livre. Se a gente fechar nisso aqui, a gente tem que levar isso para tudo quanto é canto. E Deus não é alguém que a gente pode levar e manusear de um lado para o outro. Porque se fosse, essas são as religiões de obras, em que a gente tem que fazer isso e aquilo outro e levar os nossos deuses para tudo quanto é lado, de maneira que a gente não consegue descansar. Porque se acontecer alguma coisa com ele, acaba com a gente também. Deus é invisível. Segunda coisa, Deus é zeloso. Isaías 42, verso 8. Deus não pode suportar em compartilhar sua glória com outro, mesmo que este seja uma tentativa sincera de representar, e não substituir o único Deus verdadeiro. Ainda que eu seja sincero em representar Deus com alguma coisa, Deus não vai suportar isso, porque na minha intenção, ainda que seja a melhor do mundo,
nunca vai se comparar ao verdadeiro Deus. Por isso, Ele não vai tolerar, mesmo que eu seja sincero na minha adoração. É por isso que a adoração sincera nem sempre é recebida para Deus. Continuo dizendo, não é porque você adora sinceramente Deus que Deus recebe tua adoração. Pô, mas Abraão, não tem que ser sincero quando eu adorar a Deus? Tem. Mas isso não é a única base, o único requisito para Deus receber tua adoração. O outro requisito é ter sinceridade, mas ser conforme a verdade. Se você adora sincero a Deus, mas não a verdade, não segundo a verdade, não segundo como Ele determina, você está caindo em idolatria. É por isso que tem muita gente que vai adorar a Deus, é sincero, vai adorar qualquer tipo de deuses aí. Ele acha que está encontrando Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia aí. Livro de Salmos, capítulo número 107. Não é 107 não. Cento e seis. Cento e seis. Verso de número 33, vamos começar. Salmo 106, verso 33 diz assim: Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. O que é que Israel fez no deserto? Ele deu culto a quem? Aos ídolos. E isso se tornou o quê? Um laço, uma armadilha para eles. Essa ideia de laço é exatamente o laço do passarinheiro. É uma armadilha que prende o pássaro para o matar. A adoração de ídolos se tornou um laço para a própria morte deles, para a própria ruína deles. E aí ele diz: Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos... Quem? Aos demônios. Quem são os demônios? Os ídolos. Quem são os demônios? Os ídolos. Eles deram culto aos ídolos. Sacrificaram os seus filhos a quem? Aos demônios. Eles achavam que estavam sacrificando a quem? Aos demônios? Eles estavam sacrificando a quem? Aos ídolos. Mas Deus estava dizendo: vocês sacrificaram aos demônios. E ele diz: derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Ele volta para bater a tecla e dizer exatamente que os ídolos, na verdade, não são ídolos, são demônios. A imagem em si, como diz o apóstolo Paulo, nada é. Não é, não vale. Mas o ato que você faz para isso, quando você entrega a esse ídolo, na verdade não é um ídolo que está recebendo, é um demônio que te levou a fazer isso, porque ele está te afastando da verdadeira adoração a Deus. E por isso Deus ele diz: a terra foi contaminada com sangue, assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, olha a ideia de prostituição aqui,
Quem está se prostituindo aí, amados? Qual é a prostituição que está acontecendo? Alessandra, que tipo de prostituição é essa que a gente está falando? Alessandra. É Alessandra. Me diz, Alessandra. Sabe não? Alejandra, agora é tua vez. Que tipo de prostituição que Deus está dizendo aqui? Não entendi, fala um pouco mais alto. Mas por que uma prostituição? Não sabes? Por que, irmã? Nevinha. É idolatria. Por quê? Porque é idolatria. Mas por que prostituição? Mas por que prostituição? O que é prostituição? O que é prostituição, Tite? Não. O que é prostituição? Palavras simples e claras, sem religiosidade. O que é prostituição? Não enrola não, fala o que é na verdade. Shirley, ajuda aí. Vender o corpo para quê? Para o sexo, correto? Eu faço do meu corpo o meu sexo e o vendo. Correto? Não é esse o básico da prostituição? Tudo bem, mas dar outro canal de direito nem sempre é isso. Não, mas a prostituição ela tem a ver um pago. Senão não é prostituição. É ou não é? Ainda que não seja, ela tem algum pago. Vamos supor, uma mulher que se deita com muitos homens, ou um homem que se deita com muitas mulheres. Aí ele não recebe nada, ela não recebe nada. É prostituição ou não é? Sim. O que ela está recebendo? Prazer. A troca dela é esse. A troca dele é esse. É o prazer. Está sendo pago. O que eu quero falar é exatamente isso. Quando Deus está reclamando a respeito de Israel, que ele se prostituiu, o que significa dizer isso? O que ele está trocando? O que ele está fazendo? Uma das coisas que é interessante, porque Deus ele vai falar duas coisas para Israel. Uma é prostituição e a outra é adultério. Ele coloca num primeiro caso, aqui nesse caso aqui, de prostituição. Por que prostituição? Porque ela está vendendo aquilo que ela não chamou para ser dado. Porque Deus... Vamos supor, Shirley, tu é minha escrava. Aí a Norbe, que é tua mãe, né? Não, Shirley, tu vai trabalhar lá em casa, porque teu pai não está muito bem. Tu vai, Shirley? Quem vai? Nada. Oxe, tu é minha escrava, como é que tu vai já? Me diz aqui de onde tu te manda. Não manda, porque é minha escrava. Se a Norma quiser, ela vai ter que perguntar para mim, para eu ceder a ela. Do contrário, não tem direito. Não importa se tu é filha, tu é escrava, tu é minha posse. Se tu és minha posse, tu não tem direito de fazer nada. Então, todo o teu trabalho, teus filhos, tudo que tu tem é meu. Por isso que quando um escravo tinha um filho, era do Senhor, não era dela não. Tu pode amamentar, tu pode criar. A hora que eu quiser vender esse menino, eu vendo. Estou nem aí para ti. Porque ele é meu. Me diz qual é de Israel que não era do Senhor? Eu te resgatei da casa da escravidão, saí do Senhor para o teu Senhor. Tu és meu escravo. O livro de Romanos diz que antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de quem? Mudou tua condição? Mudou tua condição, Alejandro? Tu é livre? Só mudou o senhorio, tu continua sendo o quê? Tu pode fazer o que tu queres? Porque é o Senhor. Quando tu vende o teu trabalho para alguém, é isso que Deus está dizendo. Tu te prostitui em troca de algum prazer. Por que tu está te prostituindo? Tu está vendendo alguma coisa. Desde quando é teu alguma coisa para te vender? O corpo não é teu, o pensamento não é teu, nada é teu. Isso é prostituição, tu está vendendo, tu está roubando o que é Deus. E aí ele entra no outro lado. Quando Deus ele não trabalha com prostituição, ele trabalha com adultério.
Porque quando Deus comprou Israel, Ele entrou numa aliança de casamento com eles. Quando eles se prostituíram com outro ídolo, Ele está dizendo, vocês adulteraram. Posso avançar mais nisso, mas eu não quero avançar. Mas o fato é exatamente isso que Deus está falando com Israel no Salmo, depois de muitos anos. Esse Salmo é Davi que está falando. Ele está falando e recontando toda a história de Israel, que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo começou a se rebelar desde lá. Nas águas do Mar Vermelho ele se rebelou. Eles não confiaram na salvação do Senhor, mas o Senhor os salvou. Avançou eles para o deserto. Quando está no deserto, não acreditaram que Deus era capaz de levá-los à terra prometida. Se rebelaram, não acreditaram. Passaram 40 anos no deserto. E 40 anos no deserto, a Bíblia declara que Deus sofreu com esse povo. Sofreu por quê? Porque o povo se juntou às outras nações no meio do caminho, passou a adorar outros deuses. A idolatria estava lá no coração do povo. 40 anos eu fiquei desgostado com essa geração de coração contumaz, um espírito que não se quebranta, que não se molda, continua confiando em outras coisas, não em mim somente. Eu não sou suficiente para eles. No verso ele diz, verso 39, assim se contaminaram com as suas obras, se prostituíram nos seus feitos, acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre elas dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, amém e aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus zeloso. Ele não vai suportar. E ainda que a gente acredite que a gente possa fazer isso, Deus não vai deixar que a gente continue nessa prática. A terceira razão que ele diz é a visão da crença que vem pelo ouvir, que essa eu já falei. A gente não tem nada nas Escrituras que fale sobre a imagem de Deus. Só temos o próprio Cristo. Quero que você leia esse texto que eu acho que é precioso para nós. Deuteronômio, capítulo de número 4, verso 12 ao verso de número 19. Deuteronômio, capítulo número 4. Versículo 12. Ao versículo 19. Diz assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo. Moisés falando, o último discurso de Moisés para o povo de Israel. Eles estavam à entrada da terra prometida, na frente do rio Jordão. Eles ainda não haviam atravessado, mas esse é o último discurso que Moisés vai fazer. E ele faz uma recapitulação de todo o período de Israel. Então no verso número 12 ele disse: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras. Vou ler o do verso de número 10, fica mais fácil. Não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. Ele está rememorizando lá a ideia que quando ele chegou em Horebe, depois de passar pelo Mar Vermelho, e chegaram em Horebe. Quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias na terra, aprendam a temer-me todos os dias na terra. Que viva, eu acho que ele está meio errado. Viver e ensinará a seus filhos. Ele diz assim: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz,
não vistes aparência nenhuma. Tudo que Israel viu, um monte fumegando, pegando fogo, até o meio dos céus, ele viu trevas, nuvens e escuridão. No próprio livro de Êxodo, quando faz essa descrição, havia raios e trovões, correto? Alguma dessas imagens de Israel, ou nós, é difícil de imaginar isso? Não, porque a gente costuma ver essas coisas, correto? Não é com toda essa intensidade, mas a gente já viu um vulcão, mesmo que não seja em loco, né? A gente já viu tempestades, já viu nuvens escuras que dêem um medo para a gente. Disse, nossa, que tempestade ruim. A gente já viu, talvez não essa dimensão tão grande, mas não é tão difícil de imaginar isso, correto? E aí ele diz assim mesmo, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Ou seja, de toda aquela encenação, de todo aquele movimento que aconteceu, Deus emitiu sua voz e começou a dizer, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. E ele começou a recitar os 10 mandamentos e o povo ouvia. E então no verso 13 ele diz, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para os cumprirdes na terra da qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. O que é que Deus está dizendo? Vocês não viram nada, vocês só ouviram a voz. Se vocês só ouviram a voz, guarda teu coração para que tu não forme uma imagem, nem de homem, nem de mulher, nem nenhum animal, seja da terra, dos céus ou do mar, os terrestres, os voadores e os aquáticos. E também tu possas imaginar e olhar para os céus, que tipo o céu de Alto Paraíso, que é bonito de se ver, as estrelas, tudinho. Olhar para esse céu tão vasto, tão bonito, tão estrelado, e a gente olha, tem um Júpiter, tem Saturno, porque a gente consegue ver isso, se a luz estiver apagada mesmo, a gente consegue ver, se souber também a direção, lógico. Consegue ver esses astros, e como outras nações fizeram de Júpiter, Mercúrio, Marte, todos os outros elementos de sua adoração. O Sol era um elemento de adoração, o Deus Ra, o Deus Sol. Tudo isso, os homens olharam para isso e acharam tão fenomenal, tão grandioso, tão glorioso essas coisas que foram criadas, e acharam que eram deuses. Ele diz, nem levante teus olhos para isso, para todo o exército dos céus, toda a constelação, todo esse universo. Ele diz, e se incline, seja seduzido a inclinar por sua beleza, pela sua majestade, porque no céu há majestade, há glória, mas ela fala de Deus, não de si próprios. E ele diz, perante eles e desculto coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Ou seja, o que eu vejo aqui, alguém do Pará está vendo lá, alguém do Sul está vendo esse mesmo céu, alguém da África, na mesma linha para baixo, está vendo o mesmo céu que nós. O pessoal do Japão está vendo o mesmo céu que nós. Eu só não consigo ver o céu do hemisfério norte, porque eu não estou no hemisfério norte, mas todas as nações do hemisfério norte têm o mesmo céu. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Deus está querendo dizer? Isso é comum a todos, não é um Deus único. Então não te inclina para isso, porque Deus fez isso para todo mundo.
O único vivo e verdadeiro sou eu. E vocês não viram nenhuma imagem minha. Eu não dei isso para vocês. Então não façam isso como imagem. E aí ele diz, a quarta razão, Deus provê seus próprios mediadores, profetas, sacerdotes, reis. Foi a forma como Deus trouxe os mediadores para que nós pudéssemos obedecê-los, ser guiados por eles e ser também apresentados diante de Deus. Esses são os mediadores. Mas esses três ofícios, sacerdote, profeta e rei, é para culminar em um único mediador, um mediador perfeito que acumularia essas três funções, e esse é o Cristo. Esse é o Cristo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Esse mediador fez com que Deus ficasse entre nós, habitasse entre nós. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A última razão que ele diz, não precisamos criar a imagem de Deus porque Ele já as criou. Gênesis 1, 26 e 27, ele diz que Deus criou a gente, o ser humano, a sua imagem. Se é para ter uma imagem, eu já fiz a minha imagem. Por que eu vou fazer uma imagem do Deus verdadeiro se o próprio Deus já nos deu a sua imagem, que é cada um de nós? Onde cada um de nós, um totem vivo, um totem andando, representa exatamente para toda a criação, Deus está aqui presente. E dentro desse texto, quando a gente faz uma idolatria, isso é diminuir tanto Deus quanto a nós mesmos. Por que diminuir tanto um quanto o outro? No primeiro caso, a idolatria diminui Deus porque procuramos imagem de Deus onde ela não existe, cometendo a idolatria. Nós procuramos a imagem de Deus onde ela não existe. Qualquer coisa que a gente faça, inclusive um homem que Deus colocou ele como sua imagem, mas não é feito para que um homem adorasse um outro homem. É diminuir Deus, porque Deus não é isso. A segunda ponto, por que ela nos diminui? Porque ignoramos que a imagem de Deus onde ela existe, nós não colocamos e não reverenciamos da forma como Deus queria que a gente reverenciasse. E de que maneira Deus quer que a gente reverencie um outro homem? Sabe como? Sabe como, Douglas? Que a gente reverencie um outro homem. Amando o próximo, servindo o próximo. Essa é a forma. Mas quando a gente maltrata essa imagem, não serve o homem, a gente está destruindo quem? A própria imagem de Deus, que o próprio Deus fez. Então, se eu não sirvo a Luzia, se eu não sirvo o Alejandro, se eu não sirvo qualquer outra pessoa, e pior, eu ainda maltrato, eu estou destruindo a própria imagem de Deus que Deus me deu para me fazer. É ferir o próprio Deus. Como ele diz, somos estátuas de Deus no mundo, indicando que o planeta é dele e somente dele. Deus não precisa de nossa ajuda para fazer mais imagens. Ele nos pede que sejamos suas testemunhas. É isso que Deus pede. Como as pessoas vão saber e conhecer Deus? Pela atitude tua. A tua atitude vai provar qual é o Deus que você serve, a quem você serve, a quem você adora. E por final, como é que a gente guarda esse mandamento? Olhe para Cristo como cumprimento do segundo mandamento. Em João 14, verso 9, ele diz: aquele que vê o Pai, me vê a mim. Em Colossenses 1,15, diz que Jesus é a expressão exata, a imagem exata do ser de Deus. É a imagem de Deus. Em Hebreus 1, capítulo 1, verso de número 3, ele é a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando Deus quis representar a imagem dele, ele enviou o seu próprio Filho. De maneira que aquela imagem é o próprio Deus. Não é uma idolatria, porque muitas pessoas dizem, mas se Deus disse que não era para fazer imagem dele, nenhuma, nem de homem, como é que Cristo se torna homem e se torna imagem? Porque não é uma imagem como essa. Eu posso ter um vaso igualzinho esse e essa flor. Real. Verdadeira. E eu tenho a flor falsa.
Essa é a imagem e essa aqui é a verdadeira, correto? Elas são iguais? Sim ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Temos dois vasos, idênticos um ao outro. Essa aqui é real, essa aqui é de plástico. É igual a essa? É a imagem exata dessa? Não é. Por isso ela não presta. Quando a gente tem Deus aqui e o próprio Cristo aqui. Quando a gente olha para Cristo aqui, Ele é a imagem exata, a expressão exata do seu ser. Significa dizer que Ele é a própria cópia de Deus. Essa imagem é uma cópia duplicada de Deus, que a gente pode dizer. Tudo que Deus tem está em Cristo. Tudo que Cristo tem, o Pai tem igualmente. A glória que Deus tem, Cristo também tem. Quando ele está dizendo que a expressão exata, é porque Cristo ele não se torna uma idolatria, não quebra o segundo mandamento de não ter uma imagem, é porque essa imagem é igual ao próprio Deus, é Deus encarnado, por isso ele não quebra. É por isso que a gente pode olhar para essa imagem e adorar, porque já está adorando o próprio Deus. Quem honra o filho, honra o pai, mas quem não honra o filho, não honra o pai. Deus permitiu que o filho recebesse toda a adoração, porque quem adorasse o filho, adoraria a Deus. Não podemos adorar a Deus sem que adoremos o Filho. Adorar a Deus e excluir o Filho não é adorar a Deus, porque Deus disse, até os anjos o adorem. Até os anjos. Pergunta, os anjos serão redimidos? Me diz, irmã Noemi, os anjos serão redimidos? Os anjos serão redimidos? Sim ou não? Por quê? Redimidos. Serão salvos os anjos? Vão ser salvos os anjos? Como? Quem morreu por eles? Negativo. O que morreu por nós só morreu por nós, não morreu por mais ninguém. Não morreu por um animal nessa face dessa terra. Morreu só por nós. Então os anjos não serão salvos. Todos os anjos vão para o inferno? Não, eles já tomaram a decisão. Quem ficou com Deus, está com Deus. Quem não ficou, está para o inferno, acabou. Não tem redenção para esse grupo. Uns já foram para lá e outros para cá. Acabou, não tem redenção para eles. O que há uma continuidade, os anjos permaneceram, que estão originais, permaneceram na presença de Deus. Quem não permaneceu, saiu e não tem mais chance de voltar. Não há redenção para eles. E Deus está dizendo que é esses anjos que não têm redenção, que não receberam um favor como nós recebemos de graça, de serem salvos, porque nos céus teve uns que nunca pecaram. Nós pecamos e estamos chegando lá por causa de Cristo. Nós temos muito motivo de louvar a Deus, de adorar a Cristo. Mas os anjos, qual é o grande motivo que eles têm? A não ser que eles foram criados pelo próprio nosso Redentor. Já foi decidido. A pergunta que a gente tem que fazer é por que esses anjos vão adorar o Cristo Redentor? Porque Deus está dizendo, adoro o Cristo. Hebreus capítulo 1, verso de número 6 diz, e aos anjos de Deus, Deus disse, adorai-o. Não é isso que acontece quando Jesus nasce? Não vem um monte de anjos e diz, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, a quem Ele quer bem. Porque nasceu o quê? O Cristo, o Salvador. Eles adoraram. E é isso que a gente tem que entender, que nós também partimos para esse processo de adoração a Cristo, cumprindo o mandamento, adorando a Deus, adorando a sua imagem exata, que é o Cristo vivo. A gente não descumpre, a gente não quebra, a gente cumpre a palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a gente possa entender e reconhecer que nossos erros e as nossas falhas, amados, resistem em um único ponto. Quem a gente está colocando do lado de Deus para a gente confiar. Às vezes é o marido, às vezes é uma esposa, às vezes é um filho, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso dinheiro,
às vezes a um político. Tudo isso vai colocar em nós um cheque dizendo: você está idolatrando, você está em caminhos de idolatria. Eu não tenho parte com isso.